Oi, geral, tudo bem com vocês? Mais uma vez, bem-vindos ao meu canal, Nosso Tudo Geral. E hoje trazer para vocês mais um conteúdo simples, né? Vocês sabem que o transporte público do Brasil não é nem lá nem cá, né? Quem não precisa, né? Para se deslocar, para ir trabalhar. Mas como seria antigamente, né? Transporte público eu acho que não era tão caótico como é hoje, em algumas partes, né? Antigamente não tinha tanto trânsito, né? Só que não tinha muitos avanços, né? Tecnologia, mas trouxe um conteúdo para vocês para mostrar que eu sei que vocês não são da época que eu vou mostrar aqui, mas para vocês imaginarem, né? Como era antigamente, no tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, imagine, né? E, né, não tinha um custo tão caro como tem hoje, né? Mas enfim, é bom uma coisa diferenciada, né? Para você se sentir como era antigamente, naquela época, né? Então, trouxe algumas coisinhas aqui para vocês poderem ver e imaginar como seria no antepassado, né? Então, vamos dar uma olhada juntos aí. Nós iremos aprender sobre os meios de transporte atual, os do passado e os que estão vindo no futuro. Mas primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que são meios de transporte? Você sabe como as pessoas se locomoviam no passado? Vamos aprender tudo isso? Os meios de transporte são classificados em terrestre, aéreo e marítimo. Eles são recursos usados para transportar pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. Nós temos vários exemplos de meio de transporte. Alguns deles são os navios, os trens, os automóveis, os caminhões, os aviões, as bicicletas e muitos outros. Todos os dias, milhões de pessoas e de mercadorias circulam por ruas, avenidas, estradas e rodovias, em diversos meios de transporte. Há centenas de anos, o homem se movia somente a pé. De acordo com alguns cientistas, o primeiro meio de transporte foi o aquático, ainda no período da pré-história. Para fazer canoas e botes, os homens utilizavam troncos de madeira, bambus e juncos. A criação da roda provocou uma revolução nos meios de transporte. Mesmo muito pesada, ela era usada em carros tracionados por animais domesticados pelo homem. As pessoas e mercadorias, antigamente, eram transportadas de outras formas. Percorrer o território brasileiro era uma tarefa muito difícil, lenta e cheia de perigos, pois havia muitas matas e florestas e poucos caminhos abertos. O meio de transporte de mercadorias mais usado nesse período eram as tropas de mulas. Elas eram conduzidas por homens chamados tropeiros, que percorriam os povoados e as vilas, levando e trazendo notícias e transportando e vendendo mercadorias essenciais para o dia a dia, como os alimentos, os tecidos, os animais e muitas outras coisas. Nas vilas e cidades, se locomover também não era uma tarefa fácil. As ruas, as vielas e as calçadas eram muito estreitas e irregulares. Na época, só a elite era transportada em cadeiras de arruar, que eram carregadas por pessoas escravizadas. Esse transporte era realmente restrito a poucos e a maioria das pessoas andava a pé. Os meios de transporte terrestres são subdivididos em ferroviário, rodoviário e metroviário. Neles podemos encontrar os carros, as motos, os caminhões, os trens, os metrôs e muitos outros. Cada um deles oferece benefícios e são usados conforme a necessidade e estrutura da região. A carroça, por exemplo, é um meio de transporte terrestre muito usado na zona rural. No Brasil,
Além do transporte terrestre, também encontramos o aéreo e o marítimo. O transporte marítimo é todo aquele que se locomove nos rios, nos lagos, nos mares e oceanos. Esse é o meio de transporte mais antigo do mundo e sofreu várias modificações com o passar dos anos. No Brasil, existem diferentes tipos de embarcação, como canoas, jangadas, botes, navios, barcos à vela e muitos outros. Cada um deles tem a sua função. Uns são utilizados na pesca, outros no turismo, no transporte de carga ou de passageiros. Essa variedade de tipos de embarcação é resultado da influência dos diferentes povos que formaram o Brasil, como indígenas, africanos e europeus. No passado, era comum as pessoas viajarem de navio quando queriam ir em lugares muito distantes. A viagem da Europa ao Brasil, por exemplo, durava meses. Atualmente, para transportar mercadorias e pessoas por longas distâncias, também é utilizado o avião, que é um meio de transporte muito rápido. Uma viagem de avião do Brasil à Europa leva apenas algumas horas. Em 1906, o brasileiro Alberto Santos Dumont realizou o primeiro voo a bordo do avião 14 bis, um dos primeiros modelos de avião construídos por ele. O avião é o transporte aéreo mais usado, porém temos os helicópteros e os balões. Hoje em dia, com o excesso de veículos motorizados nas ruas, a qualidade de vida das pessoas podem estar sendo afetadas, principalmente aquelas que vivem nas cidades, pois os veículos que circulam nas ruas liberam gases tóxicos que poluem a atmosfera. Com o aquecimento global, a sociedade tem repensado em meios de transportes diferentes, buscando novas alternativas para substituir os combustíveis fósseis tradicionais, como a gasolina e o diesel, que são responsáveis por lançar gás carbônico no meio ambiente. As montadoras de veículos já estão investindo nos modelos elétricos e modelos que usam os biocombustíveis, que são recursos renováveis, pois são de origem vegetal e podem ser produzidos a partir de oleaginosas ou da interessante, né? E agora aí, você imagina, se vocês tivessem vivido essa época, nesses transportes, né? Ter compartilhado esses momentos de viagem, lazer, como seria, né? Andar nesses transportes. Hoje, não vou nem criticar, né? Cada um. Mas, cá para nós, precisamos, né? Desses transportes, independente do modelo, qual veículo. Essa é a vida do brasileiro, do mundo, que precisa do transporte público. É isso aí. Mais um conteúdo aí para vocês, né? Espero muito ter gostado, né? E trarei mais coisas por aí. E tem tanta coisa por aí. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. Vai deixando aí o seu like. Se inscreva no canal e ative o sino. Beleza, geral?